Olá pessoal, estamos de volta, começando mais uma semana e mais uma vez com uma nova edição daquele quadro que já é um sucesso, que já está consolidado nas tradições deste canal no YouTube, que é o SAL, Serviço de Atendimento ao Leitor, o quadro em que eu ajudo vocês com dicas rápidas e práticas de necessidades que vocês estiverem passando com relação à leitura. Se você tem um problema que pode ser resolvido com livros, eu estou aqui para tentar resolver. Vamos começar com a Ana, que está perguntando, olha só, qual livro você indicaria para quem ainda se sente muito perdida na vida? Ana, eu não sei se existe um único livro que eu possa indicar para você, porque a literatura em geral, ela é criada para responder a essas perguntas, essas inquietações, esse medo que a gente tem de enfrentar o desconhecido. Guimarães Rosa dizia lá no Grande Sertão Veredas que viver é muito perigoso, porque a vida é muito assustadora, muito perigosa, a gente nunca sabe o que vai acontecer na curva seguinte das nossas decisões. Então, vou ter que chutar alguma coisa aqui pra você, né? Tem muita coisa que eu posso te indicar, desde livro romântico, farofa, meigo, fofo, aí que pode te dar uma luz caso você esteja vivendo uma escuridão, ou até um livro cabeçudo e extremamente diferente e difícil de compreender, também pode ser que seja o seu estilo. Como eu não sei, eu vou indicar um livro que eu sei que é bastante filosófico, que é A Insustentável Leveza do Ser. Deixa eu ver se eu separei aqui. A Insustentável Leveza do Ser, eu já falei sobre ele no último vídeo de perguntas. Ele é um livro bem filosófico, mas ele não é difícil, ele é bem acessível para a maioria dos públicos. Ele traz jovens adultos, como eu acredito que você seja aqui pela foto, que estão aí tentando viver e serem felizes e falhando, né? Porque não dá, a felicidade é uma coisa quase impossível, mas em meio a muitos encontros e desencontros, muitas questões são suscitadas, são propostas, até um sistema de pensamento, uma filosofia que diz respeito à leveza, a encarar a vida de maneira mais leve e tal, tudo isso é proposto aqui. É um livro bem bom mesmo, assim, muita gente considera livro da vida, então fica aí essa minha indicação. Próxima pergunta. Aline, mãe de um bebê de 3 meses, preciso ler algo instigante que me faça querer ler mesmo muito cansada. Aline, tenho 2 amigas na mesma situação que você, com um bebê recém-nascido, e eu tô acompanhando pela primeira vez de perto, né, porque são 2 amigas próximas, como é difícil esses primeiros meses, o bebezinho novo em casa, aquela rotina, não se dorme mais do que 2, 3 horas. Então, para você, pensei muito e eu acho que eu finalmente consegui chegar a uma resposta. Que é um livro que, por sinal, estou pensando que vai ser a minha próxima leitura. Porque eu encontrei ele aqui entre as minhas coisas antigas, eu não lembrava de ter recebido esse livro, mas eu acho que ele é perfeito. Primeiro porque ele é bem curtinho, e segundo porque ele se chama A Pediatra, e é de uma escritora brasileira, a Andrea del Fuego. E ele traz, assim, com uma voz satírica, com uma voz que promete ser engraçada, uma situação aqui de uma personagem principal que é uma pediatra e uma obstetra, né? Então, uma situação que eu acho que você vai se identificar. Eu vou ler aqui o texto de contracapa, que é de ninguém menos que Fernanda Torres. E se Fernanda Torres está indicando, eu confio na indicação dela, porque eu sou fã número 1 de Fernanda Torres. Impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília, a pediatra canalha. Sim, porque é uma pediatra que não é uma flor de pessoa, é uma pediatra terrível. Adepta da cesariana, com data marcada, a doutora detesta crianças, doulas e partos humanizados. Pra quê, né? Tudo frescura. Tem desprezo pelo sofrimento materno e checa o apigar dos recém-nascidos com a indiferença de quem segue uma receita de bolo. Tudo é permitido aos que carregam um estetoscópio no pescoço, crê a moça na sua soberba médica. O humor vil de Del Fuego, a autora, né? Tanto choca quanto fascina nesse cirúrgico absurdo literário passado no sacrossanto momento do parto. Eu acho... Não li, tá, gente? Tô indicando sem ter lido, mas eu tô querendo ler esse livro, assim, quando acabar o vídeo. Eu não lembrava que ele estava na minha estante, eu tive que vasculhar as minhas coisas aqui para achar uma resposta para você. Não li, mas eu acho que vai ser bom. Então, talvez fique uma coisa boa assim para prender a sua atenção um pouquinho entre uma soneca e outra com o seu bebezinho.
Aí a Juliane, um livro para mudar a química do meu cérebro, para me fazer pensar profundamente na vida. O livro que eu vou te indicar, Juliane, é exatamente isso que você pediu, e inclusive ele traz um protagonista que o cérebro é derretido e também quimicamente modificado por causa de um trauma que ele sofre. Esse livro é O Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, é mais um daqueles livros de humor ácido, bem macabro, bem sombrio, mas aqueles que fazem a gente dar risada se sentindo culpada, sabe? Porque o livro é muito engraçado, mas ele é muito terrível. Ele conta a história de um homem que foi soldado na Segunda Guerra Mundial e que passou por bombardeios, viu os amigos morrerem, aquela desgraça toda. E aí o cérebro dele, né, fica obviamente bem traumatizado. Só que assim, numa crítica a cultura de guerra norte-americana, ao militarismo, a maneira como eles endeusavam a guerra, o esforço de guerra americano, o autor, numa linha completamente pacifista, completamente contracultural, ele traz esse protagonista que ele pira na batatinha por causa de todas as coisas que ele viveu na guerra, e ele começa a viver umas viagens cósmicas, assim. Ele acredita que foi abduzido por extraterrestres, e a narrativa é muito, muito, muito bem escrita, ela é muito irônica, excelente, assim, é tudo que você pode querer, também é o livro favorito de muita gente. Lorena, queria ler um livro divertido. Tens? Tenho sim um livro divertido para você, um livro divertido que eu vou trazer aqui, não é por acaso, não só é um dos livros mais divertidos que eu já li na minha vida, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, como ele tem tudo a ver com a mensagem que eu quero trazer hoje do patrocinador do canal, que eu não quero que você pule essa parte, isso é muito importante, não pula essa parte, porque veja só, quando é que um canal de literatura como o meu vai ter a chance de fazer uma parceria com uma empresa que criou uma ação de conteúdos gratuitos baseado num dos livros que eu mais gostei de ler de toda a minha vida, um dos livros mais engraçados que eu já li em toda a minha vida. É o que a Alura tá fazendo. Eles também, bom, a Alura, vocês sabem, né? Eu vivo falando, são uma escola de tecnologia, a maior escola de tecnologia online do Brasil, com valores super acessíveis e, assim, uma infinidade de possibilidades de curso. E dá pra ver que o pessoal da Alura, eles realmente, assim, eles gostam de cultura nerd, eles gostam... a gente fala a mesma língua, porque eles imaginaram uma ação de marketing chamada o Guia Tech. Olha aqui, o Guia do Mochileiro Tech. É uma ação que está no ar neste momento, que tem o propósito de funcionar como um guia para você entrar no mundo da tecnologia com conteúdos gratuitos. Você se inscreve aqui nessa página que você está vendo, coloca seu nome, coloca o seu e-mail, e aí você já vai ter acesso a vários conteúdos gratuitos. Por exemplo, vídeos, infográficos, um monte de coisa. Olha aqui, ó, mais de 20 materiais gratuitos, como quizzes, passo a passo, várias coisinhas assim para você que está perdido na vida, para você que não sabe navegar nesse universo gigantesco que é o mundo da tecnologia, para você conseguir traçar o seu caminho e você se sentir menos perdido nessa vida e talvez com uma direção aonde seguir. Que é o que o Guia do Mochileiro das Galáxias propõe, né? Porque para quem não sabe, a história do livro é fantástico. Um extraterrestre está viajando pelas galáxias para produzir um guia de turismo para ajudar os mochileiros, os viajantes. E aí ele dá uma passadinha aqui na Terra para coletar informações, né? Que esse planeta sem graça que tem, que ele possa colocar no guia dele. E aí, bom, esse é só o ponto de partida, porque aí um monte de coisa maluca vai acontecer. Ele vai fazer amizade com um terráqueo, que é o Arthur Dent, assim, um clássico da cultura nerd mundial e tal. Enfim, é sensacional, é engraçadíssimo, é aquele humor britânico mais sofisticado e mais debochado que você pode imaginar, e ele traz toda essa ambientação que é parecido com o que a Alura está propondo aqui, vários materiais gratuitos que você vai receber para ajudar você a navegar pelo site da Alura, pelos cursos da Alura, e para ajudar você a ser um mochileiro aí, com mais informação, com mais direcionamento. Então dá uma olhadinha lá, o conteúdo é gratuito. Eu adorei esse mote, eu adorei essa ideia que eles tiveram de misturar literatura com os cursos da Alura. É sensacional. Vai lá, você sempre reclama que não tem nada de graça nessa vida, né? Pois quando a Alura faz coisa de graça, você tem a obrigação de pelo menos ver o que é.
coloca aqui, ó, clica aqui, ó, no link, você entra lá, coloca o seu e-mail e aí você recebe esses materiais e aí você avalia se vale a pena ou se não vale conhecer o mundo da Alura. Vamos para a próxima pergunta. Esse rapaz que eu não sei ler o nome, qual leitura você recomendaria a um advogado que iniciou um mestrado em ciência política? E, bom, eu não sei muito bem o que você está estudando aí no seu mestrado, pode ser um sem número de informações, mas eu acho que uma leitura meio que obrigatória para todo mundo que estuda ciência política no Brasil é uma que até eu, né, que nunca estudei ciência política assim, com foco, eu só passei por isso lá na faculdade de jornalismo, até eu conheço esse autor e até eu conheço esta expressão que é presidencialismo de coalizão, de Sérgio Abranches. Aparentemente, ele escreveu um artigo que ficou muito famoso, que cunhou essa expressão, presidencialismo de coalizão, lá na época da Constituinte, quando estava começando a nova república depois do fim da ditadura militar. E isso se tornou um conceito mesmo de ciência política no Brasil, e depois, em 2018, foi editado neste livro em que ele explora o histórico, né, de como se faz política no Brasil, um país assim, como vocês sabem, né, com múltiplos partidos, onde não dá para governar sem fazer alianças, sem fazer essas chamadas coalizões, e onde todo tipo de distorção pode acontecer por causa dessa maneira de governar, que é a única que até agora, né, tá funcionando, pelo menos aos trancos e barrancos, muito aos trancos e barrancos, com vários intervalos autoritários, né, é o que tá funcionando. E que tá colocado em xeque agora, né, por causa dessa nova modalidade aí de política que foi inventada aí com o orçamento secreto, com emendas de relator e tudo mais. Até o presidencialismo de coalizão tá colocado em xeque, tá sendo colocado à prova, né? Mas enfim, leitura obrigatória, até eu sei disso, então vale a pena você ler, tá? Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras. Que mais? Letícia Neve. Gostei do Morro dos Ventos Uivantes. Qual livro tem o mesmo estilo dele? A Letícia está falando de um livro escrito pela Emily Brontë, escritora britânica em meados do século XIX, e eu só posso dizer que Emily tinha duas irmãs que escreviam não igual a ela, mas de uma maneira assim próxima, similar, que dialogavam. Então, se você gostou do Morro dos Ventos Uivantes, você deve ler os romances, alguns dos trabalhos das irmãs de Emily Brontë, que são Jane Eyre, escrito pela Charlotte Brontë, esse livro tem resenha aqui no canal, e A Senhora de Windfell Hall, que é um dos livros escritos pela Anne Brontë, a irmã mais nova de Emily Brontë. Então, tudo tem mais ou menos a mesma ambientação, as três viviam juntas, só uma delas se casou, que foi a Charlotte, mas elas viviam juntas e escreviam juntas, então uma influenciou muito no estilo da outra. Eu tenho certeza que você vai gostar destes outros livros também. Caio, gostaria de ler um livro latino-americano curto. Qual recomendarias? Eu recomendaria não apenas um, mas 3 livros. 3 livros latino-americanos curtos, porque eu adoro ter a desculpa de falar de literatura latino-americana. Então vamos lá, depende do que você gosta. Se você é um cara mais sensível, também um pouco mais ligado com a história política da América do Sul, da história do Chile, se você tem um certo apreço por Pablo Neruda, você deve ler esse livro aqui, ó, O Carteiro e o Poeta, de Antônio Scarmeta. Livro curtinho, inclusive depois virou um filme italiano bem famoso. Agora, se você gosta de coisas mais sombrias, aqueles suspenses psicológicos, quase de terror mesmo, que mostra a deterioração da mente de um personagem, aí você tem que ler A Cachorra, da colombiana Pilar Quintana, um livro espantosamente bem escrito, uma das minhas leituras mais inesquecíveis no ano que eu li, que foi em 2020. Então, recomendo fortemente. Bem curtinho. Agora, se você quer se acabar de chorar, se você quer simplesmente entregar os pontos, assim, e se debulhar em lágrimas, você lê Cachorro Velho, de Teresa Cárdenas, uma escritora cubana. Tá aí, 3 opções de livros bem curtinhos, latino-americanos. Os 3 dá pra ler em 1 dia, 2 dias. É bem facinho. Roberto, eu não gosto de ler. Como
consigo me tornar um leitor? Ah, Roberto, isso não é um tipo de coisa que eu posso te responder assim numa pílula como eu faço nesses vídeos. Eu gosto de dar dicas mais práticas. Mas como essa pergunta é muito importante, eu vou abrir uma exceção aqui. Porque eu sei que muita gente quer ser leitor, sabe que ler é importante, até acha bonito, tal, mas não consegue, não gosta. E assim, não dá pra obrigar ninguém a gostar das coisas, isso é totalmente impossível. Mas eu duvido, viu, Roberto, que você já tenha tentado todos os tipos de gênero de literatura que existem. Você diz que não gosta de ler, mas o que você de fato tentou ler? Só os livros da época do colégio? Só um outro livro aí que caiu na tua mão, que você folheou sem compromisso? Eu sugiro que você leia vários tipos diferentes de livros, gêneros mesmo, gênero policial, gênero de terror, quadrinhos, é importante, nunca deixe de lado os quadrinhos porque eles formam leitores e eles são em si um tipo de arte que é fantástica, que se basta, você pode só ler quadrinhos que você já vai ser um grande leitor. Leia não ficção, pega aí um livro de ciências, um livro de autoajuda, um livro de negócios, um livro religioso, enfim, tente. Eu duvido que você já tentou tudo que existe. Duvido que você já tenha tentado ler um livro erótico, ou um livro mais de amor, ou um livro de detetive, ou um livro de ficção científica, de fantasia, de terror cósmico. Enfim, tem tantos tipos diferentes, é difícil que você não goste de nenhum. E aí quando você achar o que você gosta, aí você lê outros parecidos, lê outros do mesmo gênero. E assim você vai criando este gosto. Você vai aprendendo, ensinando o seu próprio cérebro, né, que ler é gostoso, é divertido. Então, essa é uma pequena dica rápida que eu posso dar aqui para você. Rubens, queria um livro que tivesse um grande plano / estratagema, estilo filme 11 Homens e um Segredo. Eu fiquei pensando aqui em que tipo de livro que eu podia te recomendar, e aí eu lembrei do seguinte: no filme 11 Homens e um Segredo, você tem o quê? Um monte de ladrões tentando roubar um cassino. E é feito de uma maneira que nós ficamos do lado dos ladrões. A gente torce pro roubo deles dar certo. A gente fica do lado dos bandidos, né? E que outro tipo de livro é parecido, né? Eu lembrei aqui do Ladrão de Casaca. Na verdade, o título é Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, que foi um personagem criado na Belle Époque, lá na França. O autor é o Maurice Leblanc. Tem resenha aqui no canal, inclusive, que ele foi criado para ser o anti-Sherlock Holmes. Ele foi feito para ser o cara que passa a perna nos detetives. Ele é mestre em disfarces e em criar, como você quer, planos e estratagemas para enganar os detetives e a polícia. É um grande deboche, inclusive, contra o Sherlock Holmes, a ponto de que, depois do sucesso do personagem, o autor escreveu um monte de outras histórias, um monte de outros livros, e um dos mais conhecidos é esse aqui, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Então aqui é o Lupin fazendo vários planos para tentar ser mais inteligente, mais esperto que o grande detetive da literatura. E tem um pouquinho aqui de rivalidade, né? França versus Reino Unido aqui, vocês conseguem ver, né? Enfim, é divertido e traz aí um pouquinho do que você tá pedindo. Próximo aqui é do Guilherme, livro para presentear alguém que não tem o costume de ler, que ainda não tem. Bom, Guilherme, eu vou falar a mesma coisa que eu te falei agora há pouco, na outra resposta. Quando a pessoa não tem o costume nenhum de ler, não espere agradar logo de cara, assim, porque às vezes você dá um livro de um tipo e ela não curte e tal, mas às vezes é uma questão de ficar tentando vários gêneros diferentes até encontrar. Agora, para aumentar suas chances de sucesso, para aumentar suas chances de agradar, de você dar um livro que de fato vai ser lido, eu recomendo dar uma boa história em quadrinhos, tá, gente? Tem gente que menospreza, que diz que vale menos e tal, e isso é uma besteira, porque os quadrinhos são, como eu disse, em si uma obra de arte completa, sensacional, extremamente bem feita e que muitas vezes faz a ponte com a literatura e abre as portas para a literatura para leitores inexperientes. Então, eu vou trazer como exemplo aqui, mas pode ser algum outro. Essa graphic novel, né, que é uma novela gráfica, O Senhor das Moscas, de Aimé de Jong, que é uma adaptação para os quadrinhos de um clássico da literatura, do William Golding, escritor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura na década de 60, mais ou menos. E é uma história,
100% fácil de ler e tal, e impossível de esquecer, tá? É uma história forte, pesada, não tô dizendo que tenha, olha os gatilhos, né, que as pessoas pensam, tem nudez, tem sexo, tem, não tem, pode ser lido por jovens, não tem problema, mas quando eu digo que é pesado, é porque os temas aqui são fortes, até para os jovens, e são importantes, assim, que sejam vistos, tanto que nos Estados Unidos esse livro é lido no colégio. E é a história de meninos de 8, 9, 10 anos, que por uma circunstância mirabolante lá, eles sofrem um naufrágio e vão parar numa ilha deserta. E aí eles precisam, esse grupo de garotos, de 15 garotos, 20 garotos, precisam aprender a se organizar em uma sociedade. Eles precisam sobreviver juntos e colaborar e tal. Só que diante dessa necessidade, esse grupo de meninos acaba criando uma sociedade assustadora, uma coisa pesada, eles rapidamente se dividem em hierarquias, rapidamente estabelecem várias regras de sobrevivência e tudo mais. Então é um livro que tem muitos questionamentos filosóficos, muitas cenas tocantes, muitas cenas pesadas. E vocês têm que ler, têm que conhecer. Então pode ser que seja uma boa aí para quem não gosta, não tem costume. Esse livro aí é inesquecível tanto para jovens quanto para adultos, tá? Todo mundo tem que ler. Se não puder ler pelo livro mesmo, leia o quadrinho que também vai ser legal. Paloma, qual livro nacional atual você indica? Eu indico esse daqui, ó. Resenhei no ano passado, ele foi vencedor do prêmio Jabuti, no ano retrasado. É O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, um realismo mágico que traz personagens indígenas, duas crianças sequestradas por um cientista alemão no século XIX e levadas para a Europa como objetos curiosos, como figuras exóticas. Isso é inspirado, inclusive, em figuras reais, duas crianças verdadeiras que, de fato, foram vendidas para um cientista alemão e levadas para a Europa, né? Com base nisso, a Micheline criou um realismo mágico, imaginando como deve ter sido essa experiência para as crianças e imaginando a influência na vida dela, na trajetória dessas crianças, de uma entidade indígena mágica, a figura de uma onça, que é uma espécie de entidade protetora que vela pela saúde, principalmente da menina, né, da menina indígena e tal. Então é uma história bonita, extremamente poética, bem feita e com um pé na realidade histórica do Brasil. E que traz personagens indígenas, né, que é uma coisa mais rara, infelizmente, de se ver na nossa literatura. Pelo menos na que eu tenho a oportunidade de ler. Civitan, tem... esse aqui escreveu em espanhol. Algum livro que você haya leído em espanhol? Saludo desde México. Gaguejei um pouquinho, né? O meu espanhol não está muito afiado, eu estudei espanhol no colégio, então já faz uns bons anos que eu não tenho aulas de espanhol para me manter atualizada, mas eu consigo ler tranquilamente em espanhol, eu não perdi a fluência na leitura, já li alguns livros em língua espanhola, já li livros de Gabriel Garcia Marques, por exemplo, depois de ler algumas vezes em português, eu li Os 100 Anos de Solidão em espanhol, foi muito interessante. Agora, um livro que eu trouxe aqui para exemplificar, que eu li em espanhol, foi esse daqui, La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende. É um livro que eu amo muito, um dos meus prediletos, que eu já li em toda a minha vida. E esse daqui eu comprei usado, em espanhol, e é uma leitura, apesar, né, da letra miudinha, chiquita essa letra, foi uma leitura que eu fiz com muito prazer. Eu amo esta história e ler esta história na língua original a tornou ainda mais deliciosa para mim. Ela tem uma poesia, ela tem uma mensagem belíssima que eu recomendo a todos. Rafaele, existe livro de autodesenvolvimento bom? Eu vi que você usou um eufemismo para não falar livro de autoajuda. Eu percebi o que você fez aqui, porque as pessoas têm a ideia de que não existe, né? Todos os livros de autoajuda são uma porcaria e tal. E a verdade é que a maioria é mesmo.
Mas claro que tem livro de autodesenvolvimento, de autoajuda bom. É claro que tem. Tudo tem. Tudo existe nesse mundo. Não é porque tem muita porcaria, muito caça-níquel, muito livro de coach, muita autobiografia de bilionário, muita porcaria, não é por causa disso que todo segmento de livros de autoajuda e autodesenvolvimento são ruins. É claro que não. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo. Este livro aqui foi escrito por uma médica brasileira, a Ana Cláudia Quintana Arantes, e ele se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro aqui ela escreveu, é uma autoajuda, que ela escreveu reunindo o conteúdo que ela apresentava em palestras para médicos no Brasil inteiro e que a tornaram famosa entre os médicos por causa da especialidade dela e a maneira como ela trata a sua especialidade. A Ana Cláudia é uma médica paliativista, né? Ela é uma médica que cuida dos cuidados paliativos para pacientes em estado terminal, ou seja, ela lida diariamente, cotidianamente, com a morte dos seus pacientes e também com os parentes, os familiares desses pacientes. E ela desenvolveu toda uma filosofia de trabalho e ela não é uma mulher que faz as coisas no instinto, ela também se baseou em pesquisa científica para tentar desenvolver melhor essa área da medicina, que é evitada mesmo pelos médicos. Até os médicos têm medo da morte, e então não é todo estudante que quer seguir por essa área, mas ela é necessária, né? Ela é o fim de todos nós. Então, ela, assim, se tornou famosa por causa das inovações que ela trouxe nessa área dos cuidados paliativos e da morte, né? E do momento da morte. Então, esse livro aqui é muito bom, viu? É muito bom mesmo. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e tem um subtítulo aqui: é um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Livro publicado pela editora Sextante. Mariana, li Guerra e Paz e acho que nunca vou ler nada melhor. Alguma dica que consiga competir? É lógico que eu tenho que falar dos Miseráveis, que eu não peguei, né? É um livro grandão, tá no alto da minha estante, eu fiquei com preguiça de pegar. Mas é um livro que eu li alguns anos atrás, eu fiz leitura coletiva, tem bastante conteúdo sobre os Miseráveis aqui neste canal. Separe aí bastante tempo, você pode ler esse livro por 4 meses, eu li em 4, 5 meses. É um livro longo, são muitas histórias interligadas, muito conteúdo histórico e muito talento. O Victor Hugo não é como o Tolstói, eles têm estilos diferentes, mas ele pode competir sim em termos de grandiosidade, em termos de posição no cânone da literatura universal. Então, se você gostou de Guerra e Paz, é óbvio que você tem que ler Os Miseráveis para ontem, tá? Não é igual, óbvio, né? Uma história própria, diferente, até os personagens não são assim aristocráticos como em Guerra e Paz, mas é maravilhoso, você não vai se arrepender. Lorena, livros de escritores chineses. Oba, gosto disso. Separei aqui. Bom, vocês sabem que eu acabei de ler, né, uma escritora chinesa, né, tem uma resenha aqui no canal, o livro se chama A Impostora, ou Yellowface, que é o título original, então vai ver lá a resenha, muito boa, só que esse livro, né, que é de uma autora chamada, não sei o que, Kwang, é um livro de uma chinesa americana, né, de uma mulher que se mudou para os Estados Unidos, jovem, e escreve em inglês, então ele tem essa coisa, esse pé nas duas canoas, nas duas literaturas. Agora, de literatura chinesa mesmo, que eu posso indicar, são 2 leituras que eu adorei ter feito, As Rãs, do vencedor do Nobel Mo Yan, que é um retrato da história da China desde os anos 50, 60, mais ou menos depois da Revolução Cultural, até algumas décadas depois, acho que passam uns 30 anos mais ou menos, e ele fala sobre a China sob a política do filho único, né? Primeiro, enfim, várias fases da história da China, desde a fome, a grande fome dos anos 60, até a explosão demográfica, que levou a China a se tornar o país mais populoso do mundo, como deixou de ser recentemente, mas ainda é um dos mais. Aí a implantação da política do filho único. E não é um livro de história, é um livro de ficção cheio de personagens maravilhosos. Inclusive, uma das personagens principais é uma parteira.
uma mulher que fazia os partos, na época que os chineses tinham muitos filhos, e depois uma mulher que entrou para o governo para fazer parte da política de controle demográfico. Ou seja, ela passou a desestimular as chinesas a terem filhos. Então, são personagens fictícios e o livro é muito bem feito, a história é muito boa, leia, é muito bom. E mais um, eu podia ter dado só essa indicação, mas eu tenho sempre vontade de indicar esse livro para todo mundo ler, que é O Garoto do Rickshaw, do Lao She, que é um livro sobre a China pré-revolução cultural, Revolução Socialista, né? Uma China que ainda era uma colônia ou um país dominado pelo imperialismo europeu, né? Com grandíssima influência de potências europeias como o Reino Unido, um país extremamente pobre, um país que inclusive lembra muito a América Latina, né? Com muita pobreza, com uma elite subserviente ao imperialismo internacional. E, enfim, esse é o contexto. É uma China do começo do século XX, totalmente diferente da China que temos hoje, né? E a história também é uma ficção maravilhosa de um rapaz que quer ser o sonho do empreendedor, ele quer ficar rico e ser um self-made man. Olha só, naquela época. E ele começa a trabalhar como empurrador de rickshaw. Rickshaw aquela carroça que ao invés de ter um burro ou um cavalo, tem um ser humano puxando. Ela é muito comum na Ásia, né? É aquele táxi, aquele mototáxi à tração humana, que funcionava muito, né, na China na época, como trabalhar de Uber, gente, é a mesma coisa. E o rapaz, ele faz, ele quer muito vencer na vida, ele quer trabalhar muito, ele é jovem, ele é forte, ele tem certeza que se ele se esforçar muito, ele vai conseguir um futuro melhor, ele vai conseguir trabalhando, juntando, economizando, acordando cedo, dando tudo de si, ele vai conseguir chegar lá, né, ele acredita nessa história. E é isso, é a história dele. Vale a pena demais que você leia. Kelinha, um livro com um cachorro como personagem de algum relevo, sem morte ou maus tratos. Ai, Kelinha, olha só, adorei. Porque a oportunidade que eu tenho para falar deste livro aqui, cuja resenha, quando eu publiquei, não fez lá muito sucesso, o vídeo foi pouco assistido, mas ele é tão bom. Clássico da literatura, do Jack London, O Chamado Selvagem, que não apenas traz um cachorro como personagem relevante, mas como personagem principal. A história inteira é protagonizada por um cachorro chamado Buck, que nasceu doméstico. Ele vivia tranquilamente como um cão doméstico até que ele foi roubado, sequestrado, enfim, e colocado para trabalhar como puxador de trenó. A gente está falando aqui do Canadá, né? Como aqueles huskies, né? Que puxam. Só que aí ele acaba se asselvajando. É muito interessante isso. É a história de um cão. É tudo contado do ponto de vista do cão, tá? Um cão que se reinsere na lógica da natureza, que sai do ambiente doméstico e se reinsere na lógica da natureza e, enfim, volta a ser um animal selvagem ou a entender a lei da natureza. Então, esse livro é uma fábula, tá? Não se preocupa, não é... Como você falou, você não quer morte, maus tratos. É um livro real, é um livro que mostra um cachorro vivendo aventuras, inclusive algumas são bem tristes, mas enfim, é uma história muito interessante e que não traz o cachorro só como um mascote de um ser humano, mas um cachorro em si como o protagonista de uma história. Muito bom, viu? Eu fiz essa resenha, eu lembro que na época não fez muito sucesso, não teve audiência, eu não sei se o YouTube não distribuiu, sei lá. Aí a Mônica, realismo fantástico brasileiro, ela pede. Vamos lá. Incidente em Antares, com certeza, é o realismo fantástico que você vai gostar. Poderia ser O Som do Rugido da Onça também, porque esse é o mais contemporâneo, também é bacana, fica de sugestão. Mas esse aqui é um clássico, escrito nos anos 60 pelo Érico Veríssimo, um dos nossos maiores autores de todos os tempos. E ele traz uma narrativa de mortos que se levantam dos seus caixões, eles não chegam a ser enterrados, e fazem uma greve no coreto da cidade de Antares, uma cidade ficcional lá no Rio Grande do Sul. Então,
É um realismo mágico assim que segue a tradição de obras como Pedro Páramo, do Juan Rulfo, né, que é o realismo mágico latino-americano que traz o tema dos mortos e tal. Ele segue essa mesma tradição, só que ele tem toques brasileiros, ele tem muita história do Brasil aqui, ele tem muito bom humor. É um livraço, impossível não gostar. Carolina, livros que tratem da morte de uma forma mais leve ou menos complexa. Bom, já falei aqui, né, do livro da doutora Ana Cláudia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, mas mais uma indicação aqui que eu posso trazer é Para Toda a Eternidade, de Caitlin Doughty, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte. Este é um livro de não ficção, feito por uma pesquisadora que estudou como a morte é vivida, sentida, ritualizada no mundo inteiro. Então, olha aqui, ela vai à Indonésia, à Venezuela, ao Japão, narrando cada ritual de maneira respeitosa enquanto insere contornos históricos ao texto. Caitlin investiga a história funerária do mundo. O que parece um tabu para nós pode ser transformador para quem fica. Para Toda a Eternidade é uma lição de empatia, acolhimento e solidariedade, uma volta ao mundo de uma perspectiva inusitada, mas enriquecedora na mesma medida. Afinal, temos muito que aprender com a morte. Bacana, né? Tá aí, deixa eu ver se tem ilustrações do livro. Tem algumas, ó. Algumas ilustraçõezinhas de coisas que ela aprendeu sobre os rituais funerários do mundo inteiro, certo? Editora Darkside, esse daqui. Eu não sei ler esse nome. Você costuma escrever sobre os livros que lê? Como você guarda o conteúdo de um livro para não esquecer? Com a resposta aqui, ó. Sim, eu escrevo. Eu escrevo enquanto leio muito, 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 muito. Não sei se vocês conseguem ler. Tudo isso aqui eu escrevi, não é para ninguém ler, não é para mostrar para ninguém. É simplesmente são ideias que vão aparecendo na minha cabeça conforme eu vou lendo as coisas. E tudo isso aqui me serve de material quando depois, eu vou elaborar os roteiros dos meus vídeos. Eu tenho vários livros assim. Esses daqui são os cadernos que eu já preenchi desde que eu criei o canal. Então, todos eles já estão completos. Todos eles são anotações que eu fui fazendo conforme eu ia lendo, ó. Desde o início da criação do canal. Tá vendo? Então já são 10 anos de cadernos. Em média, eu acabo gastando um caderno por ano, mais ou menos. Ou às vezes tem desenho também. É muito bom, ó. Tudo isso vai me orientando. Tá aí. Todos esses cadernos aqui já estão completos. E sim, eu vou escrevendo sobre os livros que eu leio, sim. Tudo isso é muito importante para me ajudar a reter o que eu tô lendo, a fazer um rascunho também do roteiro que eu vou produzir para fazer vídeo depois. E também porque é gostoso, eu adoro escrever, é muito bom mesmo. Eu gosto de estudar, isso aqui é um jeito de estudar. Dizem que inclusive é o melhor jeito de estudar. O melhor jeito de estudar não é só com o olho fixo numa tela, não é só lendo, não é só grifando. A gente estuda quando a gente lê, grifa e escreve. Quando você escreve sobre o que você está aprendendo, lendo, estudando, você de fato absorve aquilo, né? Então é isso, gente. Tinha mais perguntas aqui, mas como sempre não vai dar para responder todas as perguntas, mas não se preocupa, eu ainda tenho aqui um banco de perguntas que eu posso responder numa próxima leva de perguntas aqui do SAL, Serviço de Atendimento ao Leitor. Vocês sabem esses livros aqui que eu fui empilhando, eu faço, me dá um trabalho enorme, gente. Eu coloco aqui na descrição os links para vocês comprarem na Amazon ou na estante virtual. Então, se você ficou curioso sobre qualquer um deles e tiver a fim de comprar, ou mesmo ver quanto custa, tal, usa o meu link aqui na descrição, porque quando você compra esses livros, vocês me ajudam. Uma parte da sua compra, né? O valor é o mesmo para você, mas uma parte é revertida aqui pro canal. Isso me ajuda muito a manter esse projeto. E também eu conto com a ajuda de vocês, apoiadores e apoiadoras, que realmente vão lá
lá e fazem uma contribuição mensal para esse canal continuar existindo. Em troca, vocês recebem várias recompensas diferentes, inclusive acesso aos meus audiolivros comentados. Já temos 2, hein? Um está em andamento e um já está completo. Então vai lá, torne-se um apoiador, é só acessar minha campanha no Apoia-se. Um beijo muito grande para todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!